Mas vamos ouvir o Toffoli. Toffoli tem um recado importante para você que está ouvindo a gente. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher? Dentro de casa? E ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. A ministra Carmen Lúcia outro dia lembrava esse episódio aqui no café conosco, de um juiz do interior que contou a ela esse caso. Doutor, eu não bato em mulher não, mas o senhor está sendo acusado aqui de ter batido na sua mulher. Ah, mas essa é minha. É a minha mulher. Mas eu não sou violento, eu não saio por aí batendo nas mulheres, não. Mas essa é minha. Isso é liberdade de expressão. Se nós levarmos o absoluto liberdade de expressão, tudo está permitido. Ponto. É disso que se trata. É óbvio que o ilícito não se encaixa em liberdade de expressão. Ponto. Meu Deus do céu. Eu tava enlouquecendo no meio da fala dele já. Assim, eu acho que se o Toffoli levantar da cadeira dele, do Supremo, e tropeçar e cair no chão, eu acho que ele não levanta. Porque assim, o que eu presumo? Então só com guindaste. É tanta esse coisa. Esse cara não deveria ter notório saber jurídico? Então, porque... mas esse é o meu ponto. Ele não tem notório saber sobre nada na existência. Não, olha que loucura. Quando você vê um ministro do Supremo que participa de bancas e de mestrados, doutorados e tal, enfim, o cara tá sempre em eventos acadêmicos, você fala, não, eu presumo mau caratismo de todos eles, porque eu não consigo presumir ignorância sobre temas como conceituais, temas filosóficos, temas políticos. Eu não posso presumir ignorância de ministro do Supremo. Então eu vou direto para mau caratismo quando o cara é um abusador canalha. Essa frase, eu quero começar, essa Adriles que estava tendo rompantes aí de análise do Toffoli. Essa situação, Adriles, para mim, evidencia talvez o outro lado, que é a mistura mais cruel de tudo isso, que é o mau caratismo com a burrice total. O cara é um idiota. O cara é um imbecil. Essa é a fala mais canalha, mais estúpida e mais boçal proferida por um ministro da Suprema Corte para proteger a tirania. Qualquer pessoa normal, não precisa ser jurista, não precisa ter notório saber para nada, entende que liberdade de expressão é a liberdade de você dizer o que você pensa, ainda que o que você pensa suscite algum tipo de sentimento de ofensa em outras pessoas. Liberdade de expressão numa democracia não só é necessária, como é obrigatória para qualquer cidadão que tem que fiscalizar o poder para que o poder não seja abusador e tirano, como é o caso do STF. Quando esse homem, esse sujeito, que é um advogadinho, um rábula de porta de cadeia do PT, que foi colocado lá pelo Lula, diz que liberdade de expressão equivale, em última instância, a bater em mulher, a jogar uma pessoa de cima de uma ponte, ele mesmo está jogando de cima de uma ponte a Constituição brasileira. Ele mesmo está agredindo as leis. Ele mesmo está agredindo a democracia. Ele mesmo, como todos os ministros, pela ação e pela omissão, e principalmente o senhor Alexandre de Moraes, estão subvertendo a lei, estão usando o nome da liberdade de expressão, estão usando o nome da democracia para conspurcar a democracia, para conspurcar a república e para conspurcar a humanidade. Porque um sujeito que compara a legítima crítica de um cidadão que está apontando o dedo para o Supremo Tribunal Federal, para ele, inclusive, Dias Toffoli, e chamando-os de criminosos, tirânicos, torturadores, assassinos da liberdade e da democracia, esse sujeito está se sentindo completamente anulado. E esse sujeito chamado Dias Toffoli é o verdadeiro criminoso que imputa o seu crime em outras pessoas para limitar a liberdade de crítica e a obrigação de crítica de todo cidadão brasileiro, comparando-o a um assassino, a um pedófilo, a um homem que joga alguém de cima de uma ponte, a um homem que massacra e agride sistematicamente a mulher.
Então é isso que eu falo, Marco Antônio. Não é só o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes começou nessa seara e que todo mundo passou desapercebido, e a mim não, quando ele disse: a extrema-direita golpista brasileira usa das redes sociais para cometer crimes. Pedofilia, assassinato, apologia ao nazismo. Aí eu perguntei, aonde que existe isso? Em nada. Em nada. A liberdade de expressão criminalizada pelo STF é você contestar as urnas eleitorais, é você contestar a lisura da justiça eleitoral, é você contestar afirmações absurdas, esdrúxulas, estúpidas e criminosas como essa do Dias Toffoli, entendeu? Que quando um homem limita a liberdade de expressão como limita a agressão a uma mulher, ele está comparando qualquer pessoa que emita uma opinião a um criminoso. E quem faz isso, subversivamente, é o próprio criminoso. Então eu acuso de crime, lesa pátria, lesa humanidade. Quem está jogando pessoas pela janela, quem está jogando pessoas na cadeia, é o Supremo Tribunal Federal. Quem está censurando as pessoas são os criminosos do Supremo Tribunal Federal. E dizem que essas pessoas que são críticas a esse status quo nojento que o Supremo vive hoje são comparadas a criminosos. Isso é o que faz qualquer ditador de quinta categoria. Isso é o que fizeram Stalin, Lenin, isso é o que fez Fidel Castro, Daniel Ortega na Nicarágua, Maduro na Venezuela. Matam, torturam, perseguem pessoas e chamam-as inocentes de criminosas quando elas ousam contestar a sua crueldade. É esse tipo de panteão de gente que está submetido o Dias Toffoli, sobretudo com essa fala que é a mais estúpida, a mais esdrúxula e a mais canalha que eu já vi em defesa de uma ditadura. É de arrepiar o que a gente está vendo, e eu queria colocar essa pro Douglas, porque olha isso, Douglas, o diretor da Polícia Federal, ele segue os ministros do Supremo Tribunal Federal em fazer aí manifestações públicas sobre os inquéritos que estavam em andamento para a imprensa, né? O Andrei Rodrigues, volta lá só para a gente colocar, né? Sim, o ex-presidente sabia do plano de golpe, diz diretor da Polícia Federal. Andrei Rodrigues, a gente sabe que é um comunistão de primeira ordem, garante que tudo que foi posto do relatório do inquérito do golpe tem comprovação e sustentação. Então, o que a gente está vendo, e inclusive ontem no Clube da Luta eu ouvi esse relato de algumas pessoas, isso irradia, esse comportamento canalha, errático, abusivo, criminoso dos ministros do Supremo irradia em todo o sistema. Porque se o Toffoli fez, se o Toffoli falou, se o Alexandre de Moraes fez ou falou, o Gilmar Mendes idem, então eu estou coberto. Então você abre a porta para toda sorte de tarado, de maluco, que veste a toga, né? Que passou no concurso público, mas nunca teria a condição de ficar no cargo, porque é um maluco completamente destrambelhado. Como que você enxerga essa questão, Douglas, da fala do Toffoli? Marco, é o seguinte, essa fala do Toffoli, em seguida, essa manifestação do diretor-geral da Polícia Federal, só mostra o estado de coisas que está o nosso Brasil. Começando pela fala do Toffoli, que é uma coisa tão surreal, mas tão surreal, que parece até mesmo um fenômeno sobrenatural, sabe? Eu me pergunto se ele não estava com alguma espécie de possessão maligna quando ele disse isso, porque eu me recuso a acreditar que uma pessoa em sã consciência falaria uma coisa dessas, uma pessoa que não está em pleno estado de sandice mental. Porque o que me parece é o seguinte, todas as coisas ruins que acontecem na humanidade é em decorrência da liberdade de expressão. Se você for analisar na linha que ele está seguindo exatamente, você vai pegar, por exemplo, sei lá, o 11 de setembro. O 11 de setembro aconteceu porque alguém teve a liberdade de expressão de desejar uma ideia de um atentado terrorista que ficaria marcado na história da humanidade, ou a morte do John Kennedy, presidente norte-americano, também foi culpa da liberdade de expressão. Hiroshima e Nagasaki foi culpa da liberdade de expressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é exatamente isso onde eu quero chegar, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Meu Deus, essa fala do Toffoli, ela é tão ridícula que só comprova o porquê que esse homem não conseguiu chegar onde ele está hoje por méritos próprios. Foi por causa de questões políticas. Que em 94 e 95 ele tentou aí concurso
para poder ser juiz substituto no estado de São Paulo, não foi aprovado. Entrou logo no mesmo ano de 95 como assessor jurídico do PT na Câmara dos Deputados. Como a própria Adriles falou, foi advogado de porta de cadeia. Em 2008 ou 2009, mais ou menos, foi nomeado pelo Lula para assumir um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal. Para você ver qual é o nível de qualidade de um advogado petista. Nenhuma. Porque eles não querem qualidade. O que eles querem é alguém para poder montar narrativas, criar ideias ridículas para defender as suas ideias malignas, a exemplo do que Toffoli tem feito. Agora, esse caso aí do diretor-geral da Polícia Federal, Marco, só comprova o porquê Alexandre de Moraes fez o que fez em abril de 2020, quando ele suspendeu a nomeação de Ramagem para diretor-geral da Polícia Federal. Porque eles querem o controle total e absoluto, o aparelhamento total e absoluto do Estado para fazer as suas próprias vontades, mais absolutamente nada. Vocês viram o que aconteceu durante o governo de transição? Vocês lembram? Vocês não lembram? Eu vou aqui relembrar vocês. Lula foi consultar Alexandre de Moraes para poder fazer a nomeação de determinados cargos jurídicos dentro dos tribunais superiores. Uma coisa absurda, você está entendendo? Então, isso acontece, Marco. Infelizmente acontece. Wagner, eu queria te ouvir sobre isso, porque é uma loucura, cara. Ouvir isso do Dias Toffoli, tipo, eu sabia que o cara... burro, eu sabia que o cara já era, mas assim, mau caráter e burro, numa combinação explosiva. Só um adendo. Eu acho que o mau caratismo se soma à burrice, porque o cara achar que essa fala vai colar com alguém, acho que até os ministros devem ter ficado constrangidos com isso. É burrice. É mau caratismo e burrice também.